Fica esperto que o Orbank é um banco digital que está chegando para facilitar a sua vida. O link está aqui embaixo. Para mim, eu acho que o principal, cara, atualização de Deus foi sacada por Abraão. Então eu gostaria que vocês imaginassem a cena hoje. Abraão deita o filho dele em cima da fogueira de São João, na festa junina da escola, estica uma faca para atravessar o filho dele. Qualquer um de nós tem a obrigação de ligar 190. No meio da quermesse. Entendeu? E como que nossa religião, nossa teologia vai explicar que um cara tá fazendo uma coisa bizarra dessa? Por Deus, mais por que, Deus, que houvesse sacrifício, Jamais. Ouvisse sacrifício. É quando faz barulho. Por mais que você ouça o sacrifício e veja o sacrifício de pessoas, nunca Deus pediu isso, nunca Deus quis isso. Isso era de outros deuses. Então, quando Abraão põe o menino lá e vai matar o menino, vem a voz de Deus de novo e fala o que pra ele? Dá um... Não precisa matar. Dá um time aí, filho. Relaxa. Agora, quantos Isaques devem ter morrido na mão de inúmeros homens e mulheres de Deus que não ouviram a atualização de Deus? Quantas igrejas morreram porque talvez o líder, o pastor, não ouviu a autorização de Deus? Quantos ministérios de adoração, quantas bandas, quantos pregadores, quantos jovens, quantos casamentos poderiam ser restaurados porque alguém sentiu de Deus de dar um tempo, porque estava correndo certo risco, e de repente ele não ouviu de novo que Deus é poderoso para restaurar. Agora, a verdade é que o processo de Deus falar de novo com Abraão, humilha sua carne, humilha sua natureza. E de verdade, eu e a Érica passamos esse processo, a gente foi arrebentado, cara. Aliás, eu posso contar 1000 coisas que Deus fez diferente com a gente lá. Não ter mais uma casa é uma das coisas que tem sido o preço mais alto pra gente. É meio humilhante, né? Tipo... Não, e tem gente que só olha pra mim e fala assim, cara, mas vocês são doidos? Por que vocês não alugam uma casa? Cara, eu tô de novo aqui em Taubaté, eu olho umas casas, passo na frente de onde eu morava, dá vontade de chorar, velho. Aí eu tava em Curitiba semana passada, eu falei, cara, eu gostaria de morar nessa cidade, nós estamos uma igreja jovem lá, uma igreja nova em São Paulo, dá vontade de morar nas duas cidades, de repente alguém me chama de novo lá para Orlando. Cara, você tá morando onde aqui? Graças a Deus, Deus tem me dado onde ficar. Mas, por exemplo, eu tinha um carro em Orlando, agora eu já não tenho mais o carro em Orlando, não tenho nada, vida liquidada. E daqui a pouco eu chego até a pensar assim, será que vai começar a grande tribulação? E eu já tô bem na fita, né, cara? Não vou ter que largar. Já tá no pado, não, já. Só saio andando, né? Não tenho diamante para pôr no saquinho e fugir, mas dá para pôr em criptomoeda lá no Bitcoin e daí você saca em outro país. Será que Jesus está falando uma coisa? Então, de verdade, Deus vai sempre falar uma coisa com a gente que é imutável. Deus vai profetizar coisas sobre a igreja que é imutável, autocumprível, porque tem a ver com a igreja. Mas Deus já deu várias palavras para várias pessoas que nunca se cumpriram. Então também tem a palavra que a pessoa não crê, ela não se cumpre. E tem a palavra que ela crê e ela se cumpre, e daqui a pouco ela tem um estágio 2. A gente vive falando de nova estação, novo tempo. E para você entrar numa nova... Ou muitas vezes aquilo que Deus te falou, como falou para Noé... fazer uma arca, ele fez a arca, ele ouviu a voz de Deus e de repente aquilo que Deus falou e ele respondeu, correspondeu, se cumpriu. Tipo assim, teve o êxito. Tipo, beleza, sim. A arca deu certo, as águas baixaram e agora? Faço campanha com a madeira da arca? Não, agora vamos fazer a arca church, agora faz... Não, ela cumpriu o propósito dela. Amigão, cumpriu, posso ir... Tô indo, viro as costas e vou para a próxima coisa que Deus tem. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que prossegue para o alvo. Ele vai deixando para trás, né? Quando você aprende, por exemplo, sobre princípios elementares das Escrituras, depois você é convidado a avançar. E isso fala de novo entendimento. Agora, a atualização pejorativa que a gente ouviu falar, eu não creio nisso. Não creio de jeito nenhum. Numa atualização de agora vamos mudar... Pecado não é mais pecado. Esse princípio agora mudou. Vou dar um exemplo para vocês. Esse é bem polêmico e eu boto na minha conta. Eu não gosto de mulher que prega com a cabeça descoberta. Não ouço.
Esse Como é bem assim? polêmico. Com a Eu cabeça? não ouço. Literalmente ou... Não tá falando de tecido. Não estou falando literalmente, estou falando de governo. Sem governo Estou sobre falando ela. de governo. Tem umas mulheres aí que desonram o marido, seus filhos estão perdidos e quer ensinar o que pra gente? Como se é a Eva que fala com a serpente? Então, de verdade, a Bíblia diz que Deus escolheu o homem e o homem é glória de Cristo e a mulher é glória do homem. Então, posso citar aqui algumas mulheres que pregam de cabeça coberta. Érica Barreto prega de cabeça coberta. Fabiola Mello prega de cabeça coberta. Thalita Pereira prega de cabeça coberta. Mas eu não posso falar de todas as mulheres. Mas também tem o outro lado, né, Lê? Que outro lado? Dos homens que estão pregando, querendo amar a igreja de Jesus, ser uma voz na igreja de Jesus, sendo que não cuida da própria esposa. Completamente. São os dois Sendo que lados não da dá a moeda. vida pela sua esposa como Cristo amou a esse igreja, mas ainda- eu quero ter voz na vida do Não, corpo esse de é ainda Cristo. pior. Ainda pior. Então, aceitar, eu acho que os relatos de Paulo, os fundamentos de Paulo, sobre a conduta de um homem, já meteriam uma régua que ia rodar vários líderes que existem. Porque o cara não amou a própria esposa, vai amar a esposa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do E aí mundo. é legal que você falou uma Não tem parada como, cara. que a galera sempre jogou no literal, inclusive para rebater a Bíblia. Ah, você que segue a Bíblia, a mulher não pode pregar. Se for pregar, é a cabeça coberta. Só que ninguém enxergou o que é realmente a cobertura sobre a cabeça. Exato. A cobertura do filho é o pai. Entendeu? E a cobertura do homem é Cristo. Na verdade, eu não sou machista. Mas eu sou macho alfa. E Jesus, ele é. Então, na verdade, ele dá vida por sua esposa. O rei dava vida pela rainha. Você entende? O rei, ele governa, mas quando ele sai para a batalha junto do seu exército, o rei vai por primeiro. Exatamente. E a rainha está guardada dentro do castelo e ela protege os filhos, a próxima geração que virá. Então, o homem tem que dar a vida. Eu acho que a gente é tão débil, estou falando de nós quatro aqui, não estou falando de mais ninguém. Eu acho que a gente é tão débil que a gente necessita das nossas esposas. Não, fale por vocês. Muito mais. Falou autossuficiente. Falou o ativista, Falou. Que mais, o ativista do casamento perfeito. É, Perdão, 777. eu não perdi. Se não fosse a Gente, Miriam. vocês não, conhecem a Miriam, gente. Vocês não sabem. Se não fosse essa mulher, não tinha morado, não tinha esse lugar. nada, irmão. Não tinha nada. Gente, eu não consigo, às vezes, cuidar do meu filho quando a minha mulher sai. Eu preciso ligar para ela onde é que tá o leite. Por exemplo, ele mudou de leite, né? Até ele tá sofrendo atualização. Agora não mama mais o leite que ele mamava. Agora E nunca é mais barato, né? Nova atualização. Não, sempre é mais caro. Aí agora ele mama um novo leite. Eu tive que ligar para ela essa semana. Cara, que leite que eu dou agora? Então, de verdade, Deus pode ser imutável, porque esse é um atributo de Deus. Ele é imutável. Deus não muda. Mas a verdade é que nós precisamos de transformação e evoluir para que a gente, de glória em glória, vá se parecendo cada vez mais com Cristo. Então, as atualizações que Deus permite, as novas estações que Ele libera e as novas coisas que Ele fala tem a ver com a gente e não com Ele. Ele vai dando mais uma medida dele para nós. Então, Deus é imutável, Deus nunca muda. Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. A singularidade da doutrina é imutável. Mas a palavra revelada do Espírito, ela configura de uma maneira para um e de uma maneira para outro. Então, olha só. O jovem rico do Novo Testamento é rejeitado, mas o jovem rico do Velho Testamento é Eliseu. Ele pega a riqueza dele, queima, faz um churrasco e sai andando. Então, ele pediu para Elias, muito, muito mais radical, humanamente falando, do que Jesus. Jesus chega para o jovem rico, dá o que você tem para os pobres e me segue. Aí Elias, que não falava com nada nem ninguém, não tinha um amigo, não era colega de ninguém, xiita radical, Eliseu fala, posso dar uma festinha, me despedir dos meus pais e ir? Pode. Como que você vai explicar, cara? É o mesmo coração de Deus por trás da cena de Jesus e da cena de Eliseu. Então, Deus não dá pra gente uma cartilha, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele dá exatamente o que você necessita. Então, Vona, Medina, eu e Brunão não necessitamos exatamente da mesma coisa nesse momento. Exato. A gente não está falando daquilo que é imutável, doutrina não, imutável. jamais. A doutrina imutável. Então, você que acompanhou esse episódio até aqui, estava esperando que a gente era um herege, a gente não é, mano. A gente é de novo. Mas é